Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 38. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Ambrósio escreveu: não é em vão, só depois de relatar um grande número de factos sublimes, que ele chega a isto, para ensinar o povo, já fortalecido pelos seus milagres, a caminhar nas pegadas de prodígios além das tradições da lei. Visto que entre as três virtudes, fé, esperança e caridade, a maior é a caridade, ele trata dela primeiro quando diz: amai os vossos inimigos. A filosofia distingue três tipos de justiça, uma com respeito a Deus, que se chama piedade, outra em relação aos familiares e ao resto da humanidade, e a terceira em relação aos mortos, para que paguem as taxas funerárias. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, elevando-se acima dos oráculos da lei e do testemunho dos profetas, ensinou a agir com caridade para com aqueles que fazem o mal, quando acrescentou: amai os vossos inimigos. Tal é a recompensa da misericórdia, que dá direito à adoção divina. Pois bem, continua, e sereis filhos do Altíssimo. Então pratique a misericórdia para que você mereça a graça. Imensa é a bondade de Deus, chove sobre os ingratos, e a terra fértil não recusa os seus frutos aos ímpios. Portanto ele continua, pois ele é benigno para com os ingratos e maus. O Senhor acrescenta que não devemos julgar precipitadamente, para que, conhecendo seu próprio crime, não ouse dar a sua opinião sobre o outro. Então ele diz: não julgue. São João Crisóstomo escreveu: portanto não diz, não odeie, mas ame. E ele não ordenou apenas amar, mas também fazer o bem, portanto segue-se: faça o bem àqueles que desejam o seu mal. Aqueles que ferem a própria alma são dignos de lágrimas e suspiros, não de maldições, porque não há nada mais detestável do que uma alma que amaldiçoa, nem nada mais impuro do que uma língua que amaldiçoa. Você é um homem, não vomite o veneno da áspide, nem se torne uma fera feroz. Você recebeu uma boca não para morder, mas para curar as feridas dos outros.
O Senhor ordena que você trate seus inimigos da mesma forma que trata seus amigos, não de forma alguma, mas quanto aos mais íntimos, por quem você costuma orar. Daí ele continua: e reze por aqueles que te caluniam. Há muitos que, pelo contrário, enquanto se prostram no chão e arrastam a testa no chão, ferindo o peito e levantando as mãos ao céu, não pedem a Deus perdão pelos seus pecados, mas antes pedem contra os seus inimigos, que nada mais é do que esfaquear-se com a adaga. Quando você pede àquele que proibiu as imprecações contra os inimigos que ouça suas maldições contra eles, como você pode ser ouvido quando provoca aquele que deve ouvi-lo? Punindo seu inimigo na presença de seu rei, se não com suas mãos, pelo menos com suas mãos? O que você está fazendo, cara? Você está pedindo perdão pelos seus pecados e ao mesmo tempo enche a boca de amargura. É o momento do perdão, da oração, do choro, não da fúria. Porque os médicos, quando recebem um chute de uma pessoa irritada, têm mais compaixão por ela e se preparam para curá-la, você também deve fazer o mesmo com aqueles que o perseguem. São eles que adoecem principalmente, não desistamos antes que joguem fora toda a sua amargura, e então te darão graças, e o Senhor te coroará, porque livraste o teu irmão de uma doença repugnante. Ele não disse: então, suporte com paciência a fúria de quem te ofende, mas proceda com sabedoria, e assim você estará preparado para sofrer tudo o que outro quiser lhe fazer, vencendo a sua insolência com a abundância da tua prudência para que, envergonhado da tua excelente paciência, ele se retire. Mas alguém dirá: como pode ser isso? Quando você vê que o Senhor se fez homem e sofreu tanto por você, você ainda pergunta e duvida como é possível perdoar as feridas dos seus irmãos? Quem sofreu tanto quanto seu Senhor, que foi preso, açoitado, cuspido e sofrido a morte? Daí ele continua: dá a todos que te pedem. Nisto pecamos não pouco, não só não dando a quem pede, mas injuriando-os, dizendo: por que você não trabalha? Por que a inatividade deveria ser suportada? Diga-me, você é rico porque trabalha? E se você trabalha, você o faz para insultar os outros? E por pão e túnica você o chama de ganancioso? Você não dá? Bem, não o culpe. Por que você não tem pena e dissuade aqueles que querem dar? Se dessemos a todos com indiferença, sempre sentiríamos pena uns dos outros, porque Abraão recebeu a todos, ele também recebeu os anjos. E mesmo que ele seja um assassino ou um ladrão, vocês não o consideram digno de ter pão? Não sejamos, portanto, censores severos dos outros, para não sermos nós próprios julgados com rigor. Ele continua: e daquele que tira o que é seu, não lhe peça de novo. De Deus recebemos todas as coisas, e quando dizemos o meu e o seu, pronunciamos palavras sem sentido. E quando você diz que a casa é sua, você diz uma palavra que não tem sentido. Porque o ar, e o solo, e o cimento são do Criador, e até você mesmo que construiu a casa. É duvidoso que o uso dessas coisas pertença a você, não apenas porque você pode morrer, mas também por causa das diversas eventualidades da vida. A vida não pertence a você. A que título as riquezas deveriam ser suas? Deus quer, porém, que os bens que vos confiou para os vossos irmãos sejam vossos, e eles serão seus, se você os dispensar por eles, mas se você esbanjar consigo mesmo as coisas que são suas, elas não serão mais suas, mas de outros. Mas os homens muitas vezes brigam diante dos tribunais pela nefasta ganância por riquezas, contra o que Jesus Cristo diz: e daquele que tira o que é seu, não peça novamente.
Existe em nós uma lei natural, por meio da qual distinguimos a virtude do vício. Então segue. E tudo o que você quiser que os homens façam com você, faça o mesmo com eles. Como existem dois caminhos que conduzem à prática da virtude, a saber, abster-se do mal e fazer o bem, estabelece este último, que também contém o outro. E honestamente, se ele tivesse dito, para que vocês sejam homens, amem os animais, seria uma ordem difícil, mas ordenando-nos que amemos os homens, de acordo com a nossa inclinação natural. Onde está a dificuldade desta lei, observada por leões e lobos, que são inclinados a amar uns aos outros por parentesco natural? É evidente, então, que Jesus Cristo não ordenou nada maior do que a nossa natureza, mas ensina, o que gravou na nossa consciência, para que seja uma lei para nós, para que se quisermos que as pessoas tenham compaixão de nós, nós também podemos ter compaixão pelo próximo. O Senhor disse que deveríamos amar nossos inimigos. Para que não se acredite que isso foi dito de forma hiperbólica, pensando que foi dito apenas para aterrorizá-los, ele acrescenta a razão disso, dizendo: e se você ama aqueles que te amam, que mérito você terá? Existem muitas causas que produzem amor, mas o amor espiritual supera todos os amores. Nenhuma consideração humana pode produzi-lo, nem a utilidade, nem o benefício, nem a natureza, nem o tempo, mas ele desce do céu. Por que você se pergunta se não precisa de favor para sobreviver e quando não é pervertido pela doença dos ímpios? Um pai, quando sofre lesões, rompe a aliança de amor. Uma consorte, após a briga, abandona o marido. Um filho, se vê o pai muito velho, fica triste. Enquanto São Paulo ia fazer o bem aos que o apedrejaram, Atos dos Apóstolos, 14, e Moisés, apedrejado pelos judeus, reza por eles, em Êxodo, 17. Respeitemos, portanto, as amizades espirituais, porque são indissolúveis. Depois, repreendendo os indolentes, acrescenta: porque também os pecadores amam aqueles que os amam, como se dissesse: porque quero que você faça algo mais perfeito, não só ordeno que você ame seus amigos, mas também seus inimigos. Fazer o bem aos benfeitores é comum a todos. O Senhor faz saber que pede um pouco mais do que costumam fazer os pecadores que só amam os amigos. Daí ele continua: e se você fizer o bem a quem lhe faz o bem, que mérito você terá? Em que você prefere a si mesmo do que a ele? Porque ele só é amado por um companheiro dele, mas você se torna como Deus. É um grande ato de virtude derramar benefícios sobre aqueles que querem nos prejudicar. Por isso segue, e faça o bem. Assim como a água apaga o fogo de um forno aceso, também a razão, com a sua calma, extingue a fúria dos outros. O que é a água em relação ao fogo? Isto é, humildade e mansidão em relação à raiva, e assim como o fogo não se apaga com o fogo, a ira não se apaga com a ira. Observe a natureza admirável do empréstimo. Um recebe e outro é obrigado a pagar a dívida, devolvendo 100 vezes mais na vida presente e felicidade eterna na outra. Não julgueis os que vos precedem, isto é, o discípulo o mestre, o pecador o inocente, que não deve ser repreendido, mas aconselhado e corrigido com caridade. Também não se deve julgar coisas incertas e sem importância que nem sequer tenham aparência de pecado, ou que não sejam graves ou proibidas. E será difícil encontrar alguém, nem um pai, nem uma pessoa religiosa, que não cometa este erro. Estas são também armadilhas da tentação diabólica. Porque quem se ocupa em julgar com severidade os defeitos dos outros nunca estará qualificado para o perdão dos seus próprios pecados. Portanto diz: e não sereis julgados.
Assim como o piedoso e o manso reprimem o medo dos pecados, o severo e o cruel o aumentam com seus próprios crimes. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!